Luana, vem cá. Como é que um professor está dizendo que pode instalar o Google Meet aqui? No celular? Sim. Você vai dar para o celular? Não, mas eu não podia botar no web, no WhatsApp web aí? Não, porque é um aplicativo que vai ficar no seu celular, não tem nada a ver. Tá? Ele está dizendo isso para te dar A professora já está instável. Penso que seria melhor a senhora gravar a aula e disponibilizar o link aqui. Boa noite. Professora, a aula vai ser disponibilizada. Deve ser vírus. Espero a aula para todos. Também não consigo entrar na sala. Assim. Deve ser vírus. Professora, já está instável. Parece que agora sim está. Estou na sala. Tenta entrar. Já é a quarta, quinta vez que eu entrei, parece que agora se estabilizou e vou pedir aos alunos para entrarem no link de novo. Hoje está difícil, né? Eu acho que não vai cair, não. Deixa eu botar aqui o fone. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Pronto. Nossa Senhora, hoje foi uma queda geral. Não só fui eu, não. Ontem aconteceu a mesma coisa com a professora Carmen, professora Carmen de filosofia. Caiu todo mundo. Está muito estável, que tem muita faculdade usando o Zoom. Eu acho que deve ser isso mesmo. Aí o pessoal da TI agora vê, 8 horas. Meu Deus do céu. A gente vai ter aula até meia hora de aula só. E eu vou ver se eu peço para o pessoal do segundo horário aguardar mais um pouco para a gente, pelo menos, adiantar alguma coisa. Tá certo? Deixa eu tirar uma dúvida só com a senhora. No pré-projeto, aí eu já fiz a pergunta, a introdução à pergunta, a justificativa, os objetivos gerais. Aí a hipótese. Como é que eu estou em dúvida só com a hipótese? Olha, veja só, aí a gente vai ter que ler, certo? E pensar no problema, né, que é a pergunta, para ver se cabe hipótese ou não. Né? Oi, Ayrton, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Desculpa a hora, eu me perdi. Não, todo mundo estava perdido, se achou agora, porque... Eu vi que estava, eu vi a senhora falando que estava caindo no zap. Não, houve uma queda geral, não só foi a minha sala, não. Assim, praticamente todos os professores, o Zoom começou a cair, a restabelecia, entrava de novo, caía de novo, alguma coisa aconteceu. E aí o pessoal da TI, né, conseguiu, certo? Mas graças a Deus restabeleceu agora. Porque, veja, a Faculdade de Boa Viagem está usando o Zoom, a Católica está usando o Zoom, a Nova Roma está usando o Zoom, a escola do meu sobrinho está usando o Zoom. Quer dizer, praticamente está todo mundo usando o Zoom. Tá assim, muito congestionado, talvez tenha sido. E à noite, principalmente, né? À noite, principalmente, que a Católica, aquele monstro de faculdade usando o Zoom, imagina. Inclusive, a minha filha, ela é da Faculdade Damas, né? Ela faz arquitetura lá. Ela disse que é o Google Meet, não teve problema nenhum, mas também é pouca gente, né? É de manhã. O Google Meet limita a 10, né? Limita a 10 pessoas. O Google Meet tem mais pessoas, porque a menina aqui, a irmã da minha esposa, a sala dela tem 26 meninos. Não, eu tô dizendo né? Ele free, ele grátis. Mas a faculdade não comprou o Zoom? Ia comprar o Google Meet.
O Google teve aula Meet, ele é comprado. Esse que ela usa da Faculdade de Damas é comprado. É comprado. É. No começo usou esse Google Meet aqui, mas quando começou a limitar em 10 pessoas, os professores deixaram. É porque é free, né? Aí tem que comprar, entendeu? O problema é porque também, assim, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas a galera está muito preocupada com esse negócio de vírus. Eu acho até que é um problema, até na quantidade de alunos, sabe? Professor, eu mesmo não ligo, não. Porque eu não tenho muito dinheiro no banco. Meu banco está no celular, mas eu não tenho muito dinheiro, não. Tem pouco. Eu boto aqui no celular e Deus livre, se acontecer qualquer coisa, a gente vai ter que pedir para a Caixa pagar a gente depois. Mas muita gente, eu acho que deve ter nudes no celular e tem um medo. E aí muita gente não está assistindo a aula por causa disso. Muita gente mesmo, eu tô vendo. Mas vamos eu lá, não uso o celular, não. Vamos lá. Eu só uso no computador. Uhum. Porque Cuidado, viu, Marcos, com os nudes no computador, viu? Apaguem. Tem não. Não tem sentido isso. Mas vamos lá. Tem não. Vamos voltar aqui, porque a gente vai ter pouquíssimo tempo agora e vamos aproveitar ao máximo esse tempo, né? Isso. Tem algumas pessoas que teve problemas e não conseguiu entrar. Professora, como eu perguntei à senhora, a minha pergunta é porque está aqui no computador. Eu vou mandar para a senhora. Fiz minha pergunta, já fiz a parte dos objetivos gerais. Qual foi a pergunta? Deixa eu pegar aqui. Mas objetivos gerais, você fez um objetivo geral e quantos específicos? Fiz um objetivo geral. Deixa eu pegar aqui para verificar tudo direitinho. Fiz um objetivo geral e dois, deixa eu contar aqui, 3 ou 4 específicos. Certo. No máximo são 4. Né? Você pode até fazer 2, mas o máximo sugerido são 4. O que está me deixando assim louco é a hipótese. Mas a gente tem que analisar seu problema, Marcos, para ver se ela, o seu problema... Se vai ter hipótese ou não. Exatamente. Depende da natureza do problema. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Se ele relaciona 2 variáveis, por exemplo. Que hoje esse computador aqui é a minha vida. Como está a minha situação? Boa noite, Tavan. Conseguiu entrar? Vou até ver na tabela de complementação de carga horária. Sábado 9, agora, teremos aula extra, né, pessoal? Vocês estão sabendo, né? É de 2 às 6 e vai ser orientação de projetos. A gente pode até avançar um pouco mais, se a gente aguenta, mas aí eu vou ordenar os nomes para orientação. Sábado passado, eu fiquei com o pessoal da manhã até quase 7 da noite, de 2 até 7 da noite, quase, orientando projetos de meia hora, de 20 minutos para cada um. A gente pode fazer isso no sábado que vem. Eu vou escrever aqui, certo? A gente pode até, por exemplo, de meia hora, orientar 2 pessoas ao mesmo tempo, porque são projetos individuais, né? E aí a gente pode avançar um pouco mais. Tá certo, pessoal? Para compensar esse horário aí. Se você apareceu agora, não foi no chat? Deixa eu ver. Tá. Quais são os desafios para que se tenha uma adequação no judiciário brasileiro para a efetivação e unificação das decisões sobre a adoção póstuma no ordenamento jurídico? Quais são os desafios para que se tenha uma adequação no judiciário brasileiro para a efetivação e unificação das decisões? Você quer ver se essas decisões são padronizadas? É isso, Marcos? Porque até hoje não saiu... Adoção póstuma? Porque como só tem jurisprudência, não saiu ainda uma súmula vinculante para dizer não. É desse jeito. Por isso que eu botei uma efetivação. Né? Até hoje não são uma súmula vinculante para dizer, olha, adoção póstuma... Você viu aquele artigo que eu mandei para você sobre adoção póstuma? Eu tinha até imprimido ele já, professora. Só que ele vai ser a segunda parte do meu projeto, do meu TCC. Certo.
A professora Maíra quer só até o coisa aí, no próximo, essa, aquela da ação posta. Quer só que eu fale dele. Olha, deixa eu dizer Aí, uma coisa. Pelo que eu estou vendo do problema, veja, você não está relacionando uma variável com outra, tá certo? Veja aqui, ó, quais são os desafios? É um levantamento que você vai fazer dos desafios. Tá é porque eu percebendo? não posso fazer, não vou poder mais fazer aquela nas varas de família. Eu vou Não, ter que fazer tudo bem. na parte só de jurisprudência agora. Não, tudo bem, mas é um levantamento disso. É, Não é? Quais são é. os desafios para que se tenha uma adequação no judiciário brasileiro, no judiciário brasileiro, uma adequação para efetivação, eu estou achando tão, para efetivação e unificação das decisões, tem uma adequação no judiciário brasileiro, para que seja efetivado, né, efetivada e unificada as decisões. Eu acho que fica melhor, porque fica muitos sons, entendeu? É cacofônico até. Tem uma adequação para efetivação, unificação. Então, tem uma adequação no judiciário brasileiro para ser efetivada e unificada as decisões. Né? Entendeu? Entendi. E eu acho que para ser efetivada e unificada, para serem efetivadas e unificadas as decisões sobre a adoção póstuma no ordenamento jurídico. É porque no final eu estou tentando levar para levar o conhecimento da banca para que tenha necessidade de uma súmula vinculante para definir tudo. Sim. E não deixar espaço. Então, porque você acha que, pergunto eu a você, uma coisa importante para ver a questão da metodologia que você vai usar. Que você disse a mim agora que você vai analisar a jurisprudência, né? Porque você vai ver com relação a essas coisas. Mas vem cá, me diga uma coisa. Isso é para o segundo semestre ou é para agora? Para agora. Essa parte que eu estou fazendo, introdução, justificativa, objetivos... Não, tudo bem, eu entendi. Mas o que eu estou falando é desses dados que você vai coletar. Não é para agora, né? É para... Não, é para adoção póstuma, a segunda parte. É para o segundo semestre, por exemplo. Então, porque você disse, não, eu estava pensando, da outra vez que você falou comigo, eu estava pensando em analisar a jurisprudência e fazer entrevista, não foi isso? Foi. Só que não tem como. No segundo semestre, bom, não sei se no segundo semestre não teria como, porque será que esse isolamento vai até dezembro? Acho que não. Acho que não. Porque a defensoria mandou hoje uma... Até aqui hoje. Deixa eu pegar aqui. DPPR. Mandou um ofício para a gente que é estagiário que está adiando mais. Provavelmente o judiciário da defensoria é efetivo sua audição em agosto. Eles estão prevendo agosto. Para ficar no isolamento até agosto? O judiciário voltar, normalmente estão prevendo em agosto. A previsão deles é agosto. Então a gente não sabe nem como é que vai. Também não sabe, né, como é que vai ser. Mas se voltar em agosto, daria para setembro, dá tempo. Outubro você coletar. Mas, enfim, vamos pensar no aqui e agora. Né? Se você analisar esse problema direitinho, você vai ver que você não está estabelecendo uma coisa para uma relação de causa e efeito, tá certo? Você quer apenas saber quais são esses desafios, o que é que falta para a padronização disso. Essa é uma súmula vinculante. Aí, onde é que está o limbo? E analisar isso na jurisprudência, dá para ver, coletar dados sobre isso? Pronto, eu já ouvi umas decisões, professora, que... Deixa eu aumentar aqui o volume.
Tá baixinho. Não, dá para ouvir Hoje, perfeitamente. hoje eu peguei umas decisões do STJ Sim. de 2018 que estava analisando que tem desembargadores, que tem ministros que discordam ainda e são mulheres. Que é até uma coisa difícil, tá entendendo? Pronto, uma decisão que eu peguei hoje uma RESP. Já foi um agravo interno que uma ministra mulher discordou. Discordou de quê? Discordou da adoção póstuma. Não aceitava esse tipo de adoção, é isso? Isso. Não vislumbrava. Aí não dá. Mas ela perdeu. Não dava provimento, mas ela perdeu, porque a maioria disse sim, dá provimento. É justamente esse tipo de coisa. Um está dizendo que sim, outro está dizendo que não, e não tem uma efetivação dizendo assim, eu quero uma que saia, que demonstre no judiciário brasileiro que uma súmula vinculante vai unificar todo mundo, para ninguém ficar assim, não. Um juiz do Mato Grosso decide de um jeito, um colegiado decide de outro, do STJ. E aí vem um TJP de Pernambuco, os desembargadores decidem de outra maneira. Não tem Uma padronização, né? Uma padronização. É nesse sentido que eu tento demonstrar que tem que ter uma padronização, porque a gente vai viver como? O direito está sendo esquecido e está sendo ideias pessoais para dizer, ó, esse tem direito e esse não. Se a constituição dos fatos para um ter direito é o mesmo do outro. Você está entendendo? Entendi. Essa que é a minha pergunta do projeto. É nesse meio. Que quero levar isso para a banca. Eu sei que vai ter professores lá que não tem desconhecimento do tema. É feito falando com a professora Maíra. Quando esse tema chegar, ela tem um conhecimento que trabalha na área civil. Mas outros professores que trabalham, professor de penal, ele não tem conhecimento do tema. Professor professor César, empresarial, ele não tem conhecimento do tema. Então, eu tenho que demonstrar uma coisa nova, abrir e fechar o tema com dizer, o que precisa é isso. Sim. Porque ela disse, Marcos, você chegou com um tema de 2015, com decisões de 2018, que até para as pessoas do civil, até os profissionais do civil, não estão inteiramente, é muito espaço. Certo. É uma coisa nova, não é? Como ela disse, vai ser uma monografia e uma apresentação para alguns professores, que eles vão ficar surpresos. Eu acho que é uma pesquisa exploratória tua, né, Marcos? É uma coisa nova, né? Não tem muita pesquisa na área. Tem não. Eu só encontrei basicamente um TCC e muito fraquinho. Pronto. Então, para a gente fechar aqui, já para os outros alunos. Só tem você e Ayrton mesmo. Eu quero conversar com Ayrton sobre o tema dele. Então, veja, eu acho que não vai ter hipótese no Falou, foi professora. Eu escutei aqui e travou. Não, falei que daqui a pouco eu acabo para conversar, acabo a orientação de Marcos para conversar sobre o teu tema, tá certo? Tá certo, mas pode ficar tranquila que eu tô mais atrasado do que sei lá o quê. Pode ficar tranquila aí com o Marcos. Eu tô aqui escutando, mas pode ficar tranquila. Certo, a gente conversa. Então, veja só. Eu acho que não vai ter não, viu, Marcos? É bom até você escutar mesmo, porque aí vai clareando algumas questões na sua cabeça, né? Então, veja só. Eu acho que não vai ter hipótese no teu caso, porque você está querendo saber os desafios, entende? Você não quer estabelecer relações entre causa e efeito. Ou seja, se fizer tal coisa, vai ter uma adequação, vai ter uma padronização. Você não quer saber isso. Não. Você quer saber quais os desafios, quais são as dificuldades encontradas para padronizar. Para dar uma súmula vinculante. Para dizer, é dessa maneira. A Constituição fala de um jeito, aí tem jurisprudência de outro, os códigos civis falam de um jeito. E você justificou isso dentro da justificativa? Você argumentou isso?
Argumentei, eu vou mandar para a senhora. Eu mudei todo aquele projeto inicial que a senhora disse que estava muito perdido. Fiz umas modificações. Porque, assim, a gente tem sempre que tá tentando mudar e entendendo mais e vai estudando e vai vendo que tem que implementar mais coisas. Mas eu vou mandar para a senhora, está salvo, vou mandar para a senhora e vou no e-mail da senhora. Porque esse é o processo. Reescrever, 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 entendeu? Para melhorar, não é? Você há de convir que daquela forma realmente estava precisando melhorar, né? Tava com certeza. Aí eu coloquei mais uma linguagem mais direta na justificativa. Mais objetiva, né? Mais objetiva Contemplou aqueles aspectos? Sim, que a senhora falou. Mas assim, eu vou pegar mais também, mas aí é mais com a professora Maíra. O aspecto histórico, tudo. Da fundamentação, né? A fundamentação todinha. Aí os tipos de família, que a senhora falou, que eu tenho que pegar os tipos de família, os tipos de adoções que tem. Eu vou começar desde o contexto histórico, desde da época que os romanos já faziam a adoção, que eu vou pegar de lá, que eu já li sobre essa parte todinha, até a adoção no Brasil. Os tipos de adoção, aquele link que a senhora me mandou, maravilhoso, muito bom. Aquele... Sim, da Angaade. Da Angaade. Professora, que trabalho, viu, professora? Que trabalho maravilhoso aquilo ali. Ele faz desde o começo, ele dá todo o apoio. Eu não sei como uma entidade dessa, o governo não financia e diz assim, tá aqui na mão de vocês o sistema de adoção. São muito profissionais. Muito. O pessoal é muito profissional. Muito bom. Pronto. Aí eu implementei os dados do Angaade. E mostrei como está a situação. Mas isso já foi para a professora Maíra. Quantos estão sendo adotados, quanto na fila de adoção. E tem um aspecto muito que eu estou tentando implementar, professora, nessa situação. São as crianças para serem adotadas acima de 12 anos. A dificuldade delas, acima de 12 anos. Mas eu já estou estudando sobre isso também, que eu vou colocar no TCC. Agora, cuidado para não ficar uma coisa tão ampla e não focar, de fato, no centro da sua pesquisa, que é a adoção póstuma. Não, isso eu vou fazer uma explanação, porque como eu vou ter os dados de quantos tem 8 mil na fila de adoção, eu quero só dizer, dentro dos 8 mil tem tantos de 12 anos, que são os que são mais dificuldades para ser adotado. Que são as crianças são os negros, crianças negras, crianças mais velhas, crianças com doenças e irmãos gêmeos. Isso. Grupo de irmãos, né? Não é nem irmãos. Grupo de irmãos. Que geralmente, o que eu estava lendo, as famílias querem que separe, não querem adotar os dois, querem que separe, porque querem mais uma menina ou querem mais um menino. E não podem, né? Não pode. Por exemplo, no Centro-Oeste, existem grupos de irmãos imensos, tipo 8, 9, 10 irmãos, então o juiz ainda libera, por exemplo, uma família adotar 3, outra família 4, outra família, e assinar um termo de convivência desses, tanto é que adotam isso na mesma cidade, entendeu? Famílias que residem na mesma cidade. E aí tem que assinar um termo de compromisso, né, de que eles vão, por exemplo, conviver, né, na medida do possível entre eles, entende? Eu também estava lendo um artigo, Adoção no Mundo. Eu achei interessante, eu não sei se é verdade, porque não me aprofundei ainda, que na Noruega, os casais que se separam, o governo pega aquela criança e passa para uma família que está querendo fazer adoção. Eu não sabia disso. Eu não sei se é verdade. Também, a gente tem tanta... Eu já li tanta coisa de artigo que eu já estou ficando doido. Eu vou pegando e baixo. Estou trocando tudo. Isso. Mas eu ainda vou dar uma pesquisa sobre isso, saber se é verdade, porque isso aí é uma afronta, né? Não, isso é impossível, né? Vai tomar dos pais que construiu todo uma... Contexto familiar. E aí, só porque houve a separação, ainda vou pesquisar sobre isso, porque vai sair muito do meu foco. Não é porque já vai... Então, já vai estar de adoção internacional. Veja, vai ser do meu... realmente sai mesmo. Sai. Então, veja, eu acho que não teria hipótese, porque isso é uma pesquisa descritiva, de levantamento, uma pesquisa exploratória,
que daria margem para outras pesquisas, futuras pesquisas, para levantar problemas, levantar hipóteses para futuras pesquisas, entende? Então, eu acho que não teria hipótese, não, no teu caso, pela natureza desse problema. O que eu quero deixar no meu TCC e para a senhora Clara, está me ajudando muito, o que eu quero deixar no TCC, na minha apresentação, que Deus queira seja presencial, é abrir, não para um professor de civil feito professora Maíra que está acostumada com isso, mas são outros advogados, professores de outras áreas para ver o que é adoção póstuma. Tá entendendo? Para dizer assim, não, eu vi no TCC de um aluno lá que tem adoção póstuma, isso me interessou, vou pesquisar. Um professor de empresarial, de penal, de constitucional, que diga assim, não, isso aí me interessou. É botar aquela sementinha na cabeça de alguém. Então, tenta fazer um trabalho bom danado para publicar, Marcos. E aí a comunicação desse trabalho é quem vai, vamos dizer assim, fornecer informações para esses outros profissionais que você está falando. É bastante útil. Porque não tem... Pronto. Quando eu estava lá na faculdade, que estava tendo presencial, eu tive aula do professor Sardes, eu disse, meu TCC vai ser adoção póstuma. Ele disse, o que é isso? Por isso que me deu essa ideia de dizer, pessoal, esses professores, tudo com doutorado, mestrado, mas isso não chegou até eles. Porque não é da área, né? Não é da área. Pronto, Marcos. Então faça isso, organize direitinho e mande para o meu e-mail, que aí eu vou mandar primeiro a senhora. E escreva as considerações, tá certo? Tá certo. Vou escrever as considerações. Obrigado, professora. De nada. Olha, sábado de tarde eu vou olhar para ver como é que a gente faz essas orientações. Que aí, mas se você mandar para o meu e-mail, eu já faço umas orientações por escrito. Tá? Eu vou fazer essas modificações e mando para o e-mail da senhora amanhã de manhã. Se você não cair no sábado, tá certo? Se você não entrar no grupo do sábado, eu já lhe oriento por e-mail, tá bom? Pronto, tá certo, professora. Obrigado. Nada, tchau. Boa noite, tchau, professora. Boa noite. Ayrton, vamos nós agora. E aí, Ayrton? Diga, estou aqui. Ô, professora, diga. Só uma pergunta, assim, para eu poder me organizar. Claro que para adiantar aí o trabalho. Mas a P2, que é o que mais agora vai me importar, né? É porque a nota não foi muito boa, na verdade foi péssima. A P2 vai ser em relação ao TCC ou vai ser alguma outra coisa? Não, vejam. Essa disciplina, o objetivo dessa disciplina é vocês saírem, certo? Da disciplina com um pré-projeto pronto. Para quê? Para que vocês vão para o nono período já com a ideia já organizada, delineada, para quando vocês chegarem no nono período, né, que vai ter orientação com os orientadores de vocês especificamente, eles dão indicação de leituras para vocês fazerem e acrescentarem informações, né, dados teóricos na revisão da literatura, na fundamentação teórica, né, e fazer alguns ajustes, caso necessário, na metodologia, né, principalmente se for um projeto teórico empírico. Então, é preciso, sim, fazer um projeto, um pré-projeto, vamos chamar assim, para a P2, que esteja ligado diretamente ao seu TCC, certo? Essa disciplina ela é do 8º, para sair já com o pré-projeto organizado para o nono período. Entendi. Então, o que seria a P2, no caso, seria o pré-projeto, né? Não Isso. Seria basicamente isso. Exatamente. Só para eu ter noção, assim, como eu estou atrasado, claro. Mas também tem muita gente pior do que eu ainda. Mas em relação a isso... Tem que correr um pouquinho, Ayrton. Por quê? Porque o projeto é uma coisa, principalmente a temática, é uma coisa que assim, demora um pouco a ser definido, tá certo? A ser definida, né? O tema que você está querendo discutir. É isso mesmo. O tema eu tenho um pouco de ideia, mas acaba que também, como precisa de um pouco também, às vezes, talvez de prática do que você quer fazer, porque Marcos mesmo, o Marco tem essa vantagem, né? Querendo ou não, Marcos já na defensoria,
eu sou um daqueles alunos que ainda não conseguiu por causa de questão de vida mesmo, né? Que ainda não estou tão dentro da área jurídica. Então, acaba que até o problema fica mais difícil de encontrar. Mas eu tenho uma ideia para onde eu vou seguir. O que eu estou tentando fazer é porque realmente a quarentena para uns tem tempo, para outros acaba que fica mais sem tempo, porque só eu e minha sogra que está saindo para tudo, para supermercado, para comprar coisa, para tudo, e aí acaba que você fica sem tempo para você mesmo, né? Porque você tem que fazer tudo para os outros, para todo mundo, né? E acaba que fica sem tempo. Mas eu tenho uma ideia e o que eu vou fazer é o que a senhora mandou. Ver projetos que já estejam prontos para ver se eu encontro aquele tema de outros projetos, porque eu já tenho ideia do que eu queira. Eu quero realmente civil, não quero tanto família. Eu acho que ligado à família, mas não sei se é o que eu pretendo na área de sucessão, alguma coisa na área de sucessão. Mas ainda estou muito sem entender o quê. A senhora está entendendo o que eu quero dizer? Compreendi. Tem que parar, tirar um dia realmente para parar e tentar ver. Agora, não só sou eu não, viu, professor? Eu não sei como, mas tem muita gente que está no mesmo estado que eu. Eu vi, querendo ou não, a nota também. E aí eu tenho que parar realmente para dar uma adiantada, porque você consegue até ter o tema e eu acho que consegue você ter o tema e o problema, mas fazer um pré-projeto em 1 mês e meio, que basicamente é o que a gente tem, é meio difícil. Pode conseguir, mas é meio difícil. Mas consegue. Agora tem que se debruçar sobre ele mesmo, né? Tem que, por exemplo, ler, porque até para você ir conversar com um possível orientador, você tem que ir para ele, né? Porque ele vai orientar questões teóricas, né? Do o que você deve colocar no seu pré-projeto, né? Vai lhe indicar, como eu falei, né? Leituras. A minha parte é mais estrutural, entendeu? Como que fica melhor um problema de pesquisa, como você vai construir os seus objetivos, né? Toda aquela estrutura lógica também, né, do projeto, as regras da ABNT. Né? Então, eu vou conversando e discutindo com vocês a questão do tema, por exemplo, até chegar a um tema extremamente delineado, bem delimitado e específico, porque não pode ser uma coisa ampla. Veja, você está partindo, você sabe bem disso, você está partindo de uma área. Eu quero direito civil. Sim, mas direito civil tem um mundo de coisas, não é? Aí, dentro desse mundo de coisas de direito civil, o que é que você quer? Aí, tá, mas dentro desse X do direito civil, né, o que é que eu quero? E vai afunilando, compreende? Compreendo. É como eu estou lhe dizendo, eu vou tentar ver se eu acho alguma coisa em sucessão, né, que é direito de família, mas assim, tem uma área que eu gostei também, é uma área com a vivência fica até um pouco mais fácil também, porque você, até para achar um problema, você tem que ter um pouco daquela vivência daquele problema, né, porque também, senão, você vai estar falando de uma coisa que você não tem nem ideia, né, professora? Tipo, eu vi uma menina falando aí na aula passada, a demora para julgar tal processo. Se você não souber tempo que demora em média, não tem como você nem falar sobre isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Oi, Maria Cecília, boa noite. Oi, professora, tudo bem? Tudo certinho. Cheguei Deixa só. Tu és do 8º, né, Maria Cecília? Isso. A gente já está quase terminando, viu? Porque eu tenho aula daqui a pouco, vou dar aula para o pessoal. É porque houve 1000 problemas de queda do Zoom, né? Foi assim, unânime em quase todos os professores. A gente entrou 3, 4, 5 vezes no Zoom e caía, mas depois conseguiu segurar, era 8 horas da noite. Né? Então, toda a orientação. E daqui a pouco eu tenho que parar, porque o pessoal do 3º período está me esperando, tá certo? Certo. Mas sábado teremos aula extra com vocês e eu vou fazer uma relação de nomes para poder eu ir acompanhando e orientando cada pessoa dessa, porque os projetos, a orientação é individual, né? Pronto. Individuais. Porque, inclusive, Oi. Fique escutando aí, porque eu estou terminando com a Ayrton, certo? Tá bom então. Desculpa, professora. Não tem problema. Sim, Ayrton. Então, veja, você quer o direito civil, especificamente direito de sucessão, né, de sucessão,
Mas o que disso, né? Então, eu assim, sugeriria leituras sobre isso, ver até pesquisas. Você tem os nomes dos sites, né? Não tem isso? Tem, assim, certo. Que é muito na linha do que vocês fizeram quando foram capturar na internet aqueles artigos teórico-empíricos, né? Só que dessa vez vocês podem fazer teóricos ou teórico-empírico, né? O projeto teórico ou teórico-empírico. E é o projeto de vocês, certo? Que vocês vão construir para me entregar na P2. Então, você entraria naquele site, leria, porque pode ser que surja alguma luz, né? Ou algumas luzes, né? No fim do túnel, para você ter a ideia do que é que você quer pesquisar dentro do direito de sucessões, né? Isso mesmo. Eu vou tentar fazer hoje ou amanhã, hoje mais não, mas eu acho que amanhã, até no máximo sábado, conseguir. Se sábado eu conseguir estar na aula com a senhora, eu lhe digo assim, nem que seja só para lhe dizer, para ver se eu consigo dizer o tema, mas no máximo até a próxima semana eu acho que eu consigo. Aí você veja, tenta delimitar o tema e já levanta um problema. Você se lembra do problema que Marcos apresentou, né? Ele deixou até aí no chat, né? Que é uma pergunta. Um problema é uma pergunta que você quer investigar, tá certo? Certo, eu entendi. Eu sei o que é o tema e eu sei o que é a pergunta. Agora, o problema é mais achar um que eu consiga me adequar, que eu goste também. Mas, se Deus quiser, daqui para no máximo quinta-feira eu vou lidar, nem que seja o tema, para a gente ver o que é que a gente consegue. E aí a gente tem que correr mesmo com isso, não é isso? Isso mesmo. Como você falou, né? Veja, é uma coisa que a gente tem que construir e reconstruir, construir e reconstruir. Esse é o processo natural, né? Isso. E estamos em cima da hora. De tempo, né? Precisa de tempo para isso, né? E a gente está com um mês e alguma coisa. Ok? Ok, professor. Ok, sim. Pronto. Eu acho que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quinta-feira eu vou ver o que é que eu posso fazer. 8h34. Pois é. Eu vou ter que sair. Eu vou até deixar um recado aqui com o pessoal do terceiro período, que eu estou terminando aqui a aula. Sim, Maria. Boa noite. Boa noite, Ayrton. Tchau, professora. Até a próxima aula. Até a próxima. Maria Cecília, tu pensaste em alguma coisa? A gente pode falar bem rapidinho, tá? Deixa eu só deixar o recado aqui para o pessoal do terceiro da noite. Tá bom. Pronto, diga aí. Eu deixei um recado que daqui a pouco eu chamava eles. Você pensou em alguma área? É bem rápido. Eu pensei, assim, na verdade, desde o começo não, mas desde o período passado, que foi quando a gente começou a pagar a cadeira de Direito do Trabalho, me despertou muito, assim, a área trabalhista. E aí, eu tinha me decidido tanto para o TCC como para a OAB. Só que eu estava muito em dúvida ainda, porque com todas essas reformas que vem acontecendo já de uns 2 anos para cá, eu tava meio perdida, assim, sem saber muito bem um norte para que seguir. Aí eu tava conversando com os amigos e eles me indicaram falar com uma professora da faculdade e ela me respondeu. E, assim, foi uma luz na minha vida. Que bom, ótimo. Ela me deu uma sugestão bem interessante, que é meio que... Ela me deu 2 sugestões e uma me chamou mais atenção, mas eu tô ainda trabalhando nos 2 temas. Quais foram? Ela me deu
Uma dica, ela fez assim, olha, eu gosto muito de trabalhar, de mexer com interdisciplinaridade. Misturar uma com a outra. Muito bom. Aí ela me falou de direito administrativo com direito do trabalho, mas acabou me chamando mais atenção, que é o que eu vou comentar com a senhora agora, que é sobre direito do trabalho, direito previdenciário, que no caso o tema seria limbo jurídico previdenciário. Como? Que seria, por exemplo... Oi? Repete aí que eu não... Limbo. Limbo, sim. Limbo, isso. Limbo jurídico previdenciário. Mas eu vou dar uma ajeitada ainda, eu vou dar uma... Tá meio vago ele ainda, eu vou dar uma arrumada. Tá mesmo. Mas assim... O que é que você quer dizer? Esse limbo. Que não é uma coisa nem outra. Nem é outra. Pois tá meio jogada. Mas foi bem por alto, assim. Eu ainda vou dar uma pesquisada para vir com mais argumentos para conversar com a senhora. Mas é basicamente o que tem acontecido muito, que é ultimamente, que é, por exemplo, um empregado, ele chega na empresa e apresenta um atestado de mais de 15 dias. Aí a empresa... né? Tem que cair. Isso, exatamente. Exatamente. Aí a empresa paga os primeiros 15 dias e depois manda para o INSS. Aí o empregado vai lá, chega no INSS e o médico diz que ele está apto para trabalhar. Aí ele pega, volta para a empresa e o médico da empresa, podemos assim dizer, ele diz que o funcionário não tem condição de trabalhar. O próprio médico particular do funcionário diz que ele não tem condições de trabalhar. Então, assim, acaba virando essa confusão, assim, de saber quem... né? Exatamente, de saber quem vai pagar, quando, quem tem responsabilidade, quando é que a empresa pode entrar como... Eu coloquei aqui, como interessada contra a Previdência. É meio que a própria pessoa, tentar resolver. Ou a própria pessoa. Exatamente. Eu tô com um problema desse com uma ex-funcionária minha, né? Inclusive, né? Ela tem um problema de fibromialgia, trabalhou comigo 10 anos e ela assim, ela quando vai trabalhar ela chora de tanta dor, entendeu? Isso já causou depressão nela. Então, de dor, sim. O INSS já assim, suspendeu durante 3 meses que pagou a ela e de lá para cá vem negando e ela vai para o INSS, para o SUS, né? O médico dá todo aquele diagnóstico com todos os exames, ela vai de novo, negado, manda voltar. E ela está agora na Defensoria Pública federal, né, contra o INSS. Isso. E eu nem posso despedi-la, porque ela está... Tá doente, né? Doente, e assim, ela está também em briga com o INSS. Então, é uma coisa que a gente fica sem saber, né? Exatamente. E assim, uma das coisas que me chamaram muita atenção também, que foi uma das coisas que a professora falou, foi assim, que essa situação não tem... Só um minutinho, só um minutinho. Tá bom. Oh, bichinho. Alguém tinha deixado, acho que minha filha tinha feito uma comida, estava com cheiro de queimada. Desse tem Diga lá, pode dizer. E assim, esse tema, assim, toda essa complicação, ela não tem uma lei. Ela não tem algo que seja algo assim, firme, que possa decidir quem faz uma coisa, quem é responsável por uma coisa, quem é responsável por outra. Então, assim, é uma problemática que tem várias discussões, porque tem, subsídios, tem discussões de ambos os lados, e aí é meio que eu vou ter que dar minha opinião do que eu acho, como tem que fazer e tudo mais. Aí eu achei bem interessante. É muito interessante. Agora você tem que saber o que é que você vai querer com isso, né? Porque eu acho que, como você mesmo disse, tá muito amplo ainda, né? Essa questão você tem que delinear ainda direitinho, tá certo?
Você tem que Certo. organizar a sua ideia aí. Tá bom? Certo. Tá bom, então. Para conversar. Vou dar uma pesquisada e a gente volta a conversar. Tá, Viu, João? professora? Bom, tá. Muito Tchau. obrigada. Eu vou mandar para vocês, eu acho que amanhã, no máximo até sábado pela manhã, mas eu acho que amanhã eu estou mandando a relação de pessoas para orientar com aqueles horários no sábado à tarde, que a gente vai ficar, Sim, né, à tarde com orientação a tarde toda. Tá certo? tá bom, então. Tá bom, professora. Boa noite, viu? Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.